Porque pandemia, você tem duas coisas que são contagiosas: medo e esperança. Você ouve alguém cheio de esperança falar, dá 5 minutos e você começa a voltar a sonhar. Agora, você ouve alguém que carrega medo falando, dá 5 minutos e você acha, cara, não tem, acabou, deu errado, a humanidade deu errado, tá tudo errado, o país tá errado, a economia vai entrar em colapso. Por quê? Porque medo e esperança, eles são virais. Você escolhe o que você vai viralizar ao longo do teu dia, né? O que você carrega. E Deus falou comigo, a tua geração tá com medo. Medo e esperança são virais, muito bom. Mas se você falar sobre esperança e cura, eu vou soprar o teu nome. E aí, Joel, eu entro no meu quarto e eu começo uma live. Terceiro dia, 3.000 pessoas. Daqui a pouco, 8.000 pessoas. 12.000 pessoas. 15.000 pessoas. 20.000 pessoas. E aí Deus começa a soprar. E aí quando eu volto pro Brasil, eu fiz como você fez a tua tour. Eu só marquei a data e eu não marquei nem o local, porque eu não sabia quantas pessoas iam. Então eu peguei um dia aleatório e botei, sei lá, 29 de janeiro, Rio de Janeiro. Que janeiro combina. Dia 2 de fevereiro, São Paulo. Onde é que vai ser? Eu falei, em breve. Porque eu falei, se tiver 300 inscrições, eu pego. Se tiver 1.500... Agora, eu não esperava que a gente ia ter quase 30.000 pessoas no primeiro dia. Eu não imaginava que a gente ia ter 12.000 pessoas no Expo São Paulo. Eu não imaginava que a gente ia ter 2 sessões lotadas 5 horas antes do início do evento. Ia ter fila no Ulisses Guimarães. Eu não esperava que a gente... Mas uma coisa eu sei, cara. Que ano esse? Foi 2022. Quando eu volto pro Brasil. Certo. Mas uma coisa eu sei. Deus liberou uma palavra, que essa palavra liberou meu destino. Então, Deus liberou palavras sobre você, Joel, que essas palavras são a chave pela qual você tá onde tá, opera como opera, e você flui como flui. Lembra que eu falei ainda há pouco? A gente não merecia estar onde tá, Deus viu graça. Cara, eu acredito que em algum momento Deus chamou outros nomes, mas não tinha ninguém, meu irmão. Não tinha ninguém. Eu imagino Deus olhando e falando assim, cara, só tem um Fernandes. Fernandes, chega aí. Fernandes, vem cá, deixa eu te dar linguagem para essa geração. Em algum momento Deus olhou você, cara. Então não é teu mérito, não é sobre você. Agora, o que você faz? Você faz uma boa mordomia do que recebeu. E aí entra performance, posicionamento. O que é a mordomia? A mordomia é como eu gerencio tudo que eu recebi. Então, você é um bom mordomo. Deus te deu saúde, você cuida bem dela. Deus te deu recurso, você aplica bem eles. Deus te deu voz, você gasta com o máximo que pode para ter mais eficiência. Deus te deu visão, você multiplica a visão. Deus te deu alcance, você quer aumentar o teu alcance. Você é um bom mordomo. Então é isso que a gente precisa entender. Às vezes a igreja condena performance ou posicionamento como se isso te tirasse desse lugar de graça e favor de Deus. Muito pelo contrário. O favor e a graça te colocam no lugar que sozinho você não poderia ir. Mas agora que você ocupa esse lugar, você precisa ser um bom mordomo daquilo que recebeu. É melhor você falando para 1.000 pessoas ou para 1 milhão de pessoas? 1 milhão. É melhor você tocar um órfão ou você construir 20 orfanatos? É melhor você mudar a vida de um empresário ou você mudar o empresariado no Brasil. Exato. Então, o que eu acredito é, na medida que me foi confiado, agora cabe a mim multiplicar o que me foi confiado. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. A Bíblia fala que o Senhor deu talentos e ele voltou para prestar conta do que cada um fez com os talentos que recebeu. E aquele que enterrou por medo de perder, até o pouco que ele recebeu foi tomado. Mas aquele que multiplicou tudo que recebeu ainda mais talentos do seu Senhor. Cara, eu acredito diante de Jesus que tem talentos que hoje eu fluo, performo, que eu não tinha recebido até 2 anos atrás. Eu acredito que tem nuances da minha liderança e níveis de autoridade, sabedoria, graça, conselho, que eu vou ter daqui a 2 anos que eu não tenho ainda no tempo atual. Por quê? Porque à medida que aquele que te confiou, ele te pesa, te mede e vê graça no que você está fazendo, ele te confia mais. O nível de sabedoria que você tem hoje é muito diferente do teu nível de sabedoria de 4 anos atrás, cara. Sim. E daqui a 10 anos vai ser irreconhecível. Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível. Posso falar algo sobre isso bem rapidinho? Pode. A Bíblia fala que José é vendido pelos irmãos. Certo. Ele passa anos preso, cativo, e ele assume o governo. Então agora José tem vestes diferentes. José tem uma voz diferente. José tem uma posição diferente. José tem uma feição diferente. A Bíblia fala que quando os irmãos que passam fome vão até José para pedir sementes, José imediatamente olha para os irmãos e os reconhece.
Mas a Bíblia fala que os irmãos se aproximam de José e não percebem que é José que está ali. Por que num encontro como esse, cara, alguém percebe o outro imediatamente e o outro não reconhece quem está diante de si? Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível ao longo da jornada. O José que foi vendido pelos irmãos não é mais o José que governa o Egito. Exato. Agora, quem caminha debaixo de precipitação passa o tempo, as estações, os anos, está sempre no mesmo lugar. O que é precipitação? Precipitação é quando você está num lugar que não deveria estar, ou você se antecipa num tempo que não deveria se antecipar. Sim. É muito diferente um homem antecipado de um homem precipitado. Ok. Quem se antecipa governa. Ou seja, você ocupa um lugar antes de todos os outros ocuparem. Ok. Precipitação é quando você ocupa esse lugar antes mesmo do momento que Deus te chamou para ocupar. Então, Davi é ungido rei, ele já é rei para os céus, mesmo que Saul ainda esteja sentado no trono. Agora é precipitado Davi sentar no trono antes de receber a unção para reinar. José já recebeu unção para governo quando o sonho foi compartilhado com o menino. Ele já é governador nos céus. Mas seria muito precipitado ele tentar ocupar esse lugar antes de Faraó o chamar para ocupar. Uhum. Então essa é a diferença entre antecipação e precipitação. Perfeito. Antecipação é eu já preparar o meu time para o segundo estádio para o ano que vem. Precipitação é eu falar essa semana qual é o nome do segundo estádio que a gente fechou. É isso. Faz sentido? Total. Total, cara. A MLS foi uma antecipação, cara. Vocês viram algo que o mercado não viu e vocês estabeleceram. Precipitação seria vocês falarem todo o projeto antes do mercado assimilar o que ainda está acontecendo. É isso aí. É sobre isso. É isso aí. É isso aí. Cara, qual que é a mensagem que você deixa pra galera nessa época natalina? Natal. Esse podcast tá na época de Natal. Mas assim, faz aquele olhar. Sim. Aquele olhar que você sabe fazer. Que você fala assim, que você tá lá. Como é que você fala lá na Lagoinha? Você fala. Pega essa visão aqui que eu vou dar pra vocês. Não, escuta isso aqui. Irmão, sabe? Irmão, olha pra mim, isso Olha aqui é pra mim. forte. Isso aqui é forte, presta atenção. O que é o Natal? O que Jesus, o que Deus quer que a gente enxergue sobre o Natal? Joel, eu aprendi algo com meu sogro, cara. Eu acho até que eu falei isso com o Caio algumas semanas atrás. Meu sogro é pastor e ele aprendeu algo ao longo do tempo, né, de ministério. Quando você chega num corredor de hospital em que alguém faleceu e esse alguém tem filhos, pelo tipo de choro, você sabe qual era o filho presente e qual é o filho que chora com remorso por não ter feito pelo pai o que poderia ter feito. Eu lembro quando ele me falou isso a primeira vez, explodiu minha mente. Eu falei, sogrão, como é que você consegue perceber? Ele falou, um tem um choro pela perda, mas o outro tem um choro de arrependimento. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter perdoado e não perdoei. Eu poderia ter falado que amava e não falei. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente pode usufruir em períodos como o Natal, que a gente está tão quebrantado, é a oportunidade de pedir perdão e de perdoar. Tem gente que está me ouvindo agora, talvez você brigou com teu sócio há 10 anos atrás, ou você não fala com teu pai há 3 anos, ou você, sei lá, tem algum problema com teu irmão e você não consegue liberar perdão. Cara, existe uma oportunidade única de fazer isso enquanto o outro ainda pode ouvir. Eu acho que é muito ruim você entrar num novo ano com sentimentos que você já carrega há muitos anos. Perdoar significa perder no ar. É abrir mão. É abrir mão da razão, é abrir mão do que talvez por muito tempo eu me prendi. Então assim, primeiro conselho, antes da gente virar esse ano, se existe algo que ainda fere o teu coração, perdoa. Se existe algo que te magoa, perdoa. É muito peso pra gente carregar para uma próxima jornada. Sim. Às vezes a gente não entende porque não rompe ou porque tá cansado enquanto tenta correr. Talvez você está levando cargas que já deveria ter deixado para trás. Talvez você está tentando nutrir sentimentos que não são mais para você. Não é sobre isso. Então acho que o perdão é um bom ponto pra gente meditar antes do Natal. Um outro ponto que pega muito, cara, quando a gente fala de Natal é a gente discernir sobre gratidão. Uhum.
Porque o que é o Natal? Independente dessa questão de se de fato é o período em que Jesus nasceu, se é só uma data simbólica ou comemorativa, cara, o simbolismo do Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Quando nasce Jesus, Joel, nasce alguém que é muito maior do que o líder de uma religião ou um revolucionário. Quando nasce Jesus, nasce a esperança. Isaías 9,6 é a palavra de um profeta que falava a respeito desse tempo. Ele diz assim, ó, porque um menino nos nasceu. Eu amo esse texto. Ele fala, e um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta está dizendo, olha, um menino nos nasceu. Primeiro princípio sobre Jesus, ele não veio pronto. Ele foi gerado em um ventre virgem. Para a gente nunca ter a desculpa de que, cara, para Jesus foi mais fácil. Não, para Jesus não foi fácil. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Ele precisou aprender a andar. Jesus engatinhou, Jesus teve um ofício. Jesus enfrentou a dor da traição. Ele foi vendido, cara, e anunciado com um beijo por alguém que ele escolheu a dedo. Cara, pelo amor de Deus, eu tava falando, acho que tava falando talvez na igreja esse domingo, a gente olha pra traição de, sei lá, de Saul e a gente acha que foi dolorida, a gente olha pra traição de José. Cara, Jesus foi traído com um beijo. Judas chega pros homens que pagaram a ele fala, olha, eu vou me aproximar dele e eu vou beijá-lo. Aquele a quem o beijar é o homem a quem vocês procuram. Então Judas se aproxima de Jesus, Jesus sabe que ele está sendo traído. E quando Judas beija, ele fala, amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. Nossa. Cara, uma das coisas que eu mais amo no caráter de Jesus é que a falta do caráter de Judas não afeta em nada o caráter de Jesus. Judas é um traidor e é recebido por Jesus sendo chamado de amigo. Então a gente olha para a pessoa de Jesus, cara. Ele enfrentou traições. Jesus está sendo, ele tá sendo crucificado por um povo que ele veio para eles. E eles estão dizendo, crucifica. Olha a fala de Jesus antes de ser entregue. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala também, Joel, que alguém que não dá perdão é como alguém que tinha um débito e vai até o homem que devia. E a sua dívida é perdoada. E ele sai daquele lugar grato por ter sido perdoado e ele encontra na rua alguém que também devia algo para ele. Mas o tamanho da dívida era muito menor e ele decide não perdoar a dívida. O que o Evangelho está propondo é o seguinte, você foi perdoado de algo que era imperdoável, você não tem o direito de negar perdão a ninguém. Porque você só está de pé porque Jesus perdoou. Então quem sou eu para negar perdão se o único motivo pelo qual eu ainda respiro, me movo, falo, sonho, é porque aquele que poderia ter me condenado escolheu ser condenado no meu lugar. Joel, a parte mais extraordinária da história da Bíblia, alguns chamam de manual de instrução. Eu acho que é muito mais uma história de amor do que um manual de instruções, porque o manual de instrução ele é frio, mas a história de amor fala de um romance. Cara, os evangelhos falam a respeito de um Deus que te amou tanto, que ele aceitou a possibilidade de abrir mão do filho dele por um dia, por alguns dias, mas ele não aceitou a possibilidade de abrir mão de você para sempre. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então o que a Bíblia está dizendo é, Deus amou Joel de tal maneira que aceitou a ideia de ver Jesus sangrando no madeiro, mas não aceitou a ideia de abrir mão de Joel para sempre. Deus chamou de tal maneira que aceitou a ideia de ver o seu filho sendo rasgado e transpassado, mas não aceitou a ideia de perder o André para sempre. Cara, essa é a história do Evangelho. O Evangelho fala sobre o milagre da substituição. Então o Natal fala sobre o nascimento de Jesus, mas é muito mais do que o nascimento de um homem, fala sobre o nascimento da esperança. A esperança viva tem um nome. A esperança viva continua caminhando pelas ruas da cidade. A esperança viva está às portas e ele bate. E aquele que abrir, ele vai entrar e ceará com ele. A esperança viva mantém as promessas de pé. A esperança viva sabe o que você precisa, porque só quem te viu completo sabe o que te falta quando te vê em cacos.
A esperança viva é o ar que você respira. Ele é quem te sustenta no dia mal. Ele é quem te chama desde a eternidade. Ele é quem te viu quando ninguém via. E ele é quem vai manter você de pé, cara. Quando os teus ossos estiverem enfraquecidos. Quando os seus pés estiverem cansados. Quando a sua voz não estiver sendo ouvida. Quando talvez, por quem te celebrou e bajulou, você não for nem mais relembrado. Ele continua sabendo quem você é e te chamando pelo nome. Olha o que a palavra de Deus fala, cara. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Então o que Deus está dizendo para mim é: André, pode existir um tempo em que a sua voz não é ouvida, o seu ministério não é celebrado. Olha o nível da garantia que Deus te dá. Fernandes, pode existir um tempo que nem a sua esposa está do seu lado. Até os seus filhos podem ter se esquecido de você. Poderia até existir um tempo em que ninguém mais fala sobre você. Os seus livros foram queimados, as suas pregações foram esquecidas, os seus sermões foram deletados. A história não relembra mais o teu nome. Mas mesmo que esse dia existisse, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Cara, o Natal é sobre o nascimento desse nome. A Bíblia fala que Deus deu a esse nome a plenitude sobre todas as coisas, para que em tudo ele seja o primeiro. Ele é, inclusive, o primogênito entre os mortos. A Bíblia fala que ele recebeu autoridade sobre todo nome que se possa mencionar, sobre todo poder e autoridade, sobre todo principado e potestade, não só no tempo presente como na era vindoura. Ou seja, não há um nome que tenha ecoado na eternidade passada ou na eternidade futura que carregue mais autoridade do que o glorioso nome de Jesus. E diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então qual é a essência do Natal? É a celebração desse nome. É forte, né? Nossa Senhora. O Natal é sobre isso. Ô, você leva jeito falando, hein? Cara, você podia trabalhar com isso. Eu tô pensando, mano. Eu tô pensando em investir nisso. Me ajuda, mano. Investe, cara. Nossa, coisa boa. E conta aqui pra galera, meu, a virada. O que vai acontecer no dia 31 no Allianz Parque, cara? Cara, dia 31, a gente vai acessar uma página na história que Deus já tinha escrito e eu consegui ler ano passado. Dia 31 não é sobre um evento ou sobre uma igreja. Joel, dia 31 de dezembro de 2024 é a primícia de um estádio na nação. Ouve o que eu tô te falando. Eu acredito que nos próximos 10 anos, em cada estado brasileiro, a gente vai ter pelo menos um estádio ocupado por uma igreja de Jesus. Porque nunca houve na história do país, cara, uma transmissão em rede nacional na virada de ano com conteúdo cristão. É verdade. E nada contra a programação de outros canais de televisão. Mas para pensar, a gente tá numa transição de estações, a gente está numa mudança de ano. Cara, não existe nada mais poderoso do que alguém ouvir falar sobre vida e esperança no dia 31 de dezembro. Então, é extraordinário que várias igrejas, milhares delas, vão estar fazendo isso com seus membros dentro dos seus templos, das suas igrejas. Agora, existem milhões de brasileiros que vão estar assistindo isso pela televisão. Então, é um marco porque pela primeira vez na história tem uma transmissão em rede nacional. É um marco porque pela primeira vez na história isso acontece no estádio no dia da virada. E eu tô com uma expectativa absurda, cara. Vão ser 45 mil pessoas fisicamente. Eu creio que vão ser milhões de pessoas através da transmissão online. E eu tenho pedido isso pra Deus e eu creio que a gente vai ver esse marco, cara. De poder, pelo menos por alguns minutos, liderar a audiência da TV brasileira falando sobre o nome de Jesus. Isso vai ser um marco. Cara, vai ser forte, hein? Se a galera quiser ir, como é que faz pra comprar? Então, a gente ainda tem alguns passaportes. Pode entrar no nosso Instagram, Lagoinha Alphaville. Não, mas eu vou deixar o link aqui pra galera Boa, comprar. O link vai estar na bio, você pode garantir aqui. E se você não conseguir, talvez dependendo do dia que você está ouvindo esse podcast, já zerou, você pode acompanhar através do SBT, em rede aberta, ou através do YouTube, pelos nossos canais também. Então vamos lá, galera. Se você quiser ir na virada, Allianz Parque, dia 31 de dezembro, André Fernandes. Fala aí quem vai estar lá contigo. Cara, Fernandinho, Richard Gordon, da Bethel, que é essa igreja que liberou essa palavra que mudou a minha história. Sim. A Tiffany Hudson tá vindo da Elevation também. A gente vai receber o Todd White, que é, cara, esse cara extraordinário. E eu tenho que tentar trazer ele aqui.
De verdade. E ele tem dread também, vocês vão se dar super bem. Esse cara, ele é diferente. Legal. Vai estar com a gente Isaías Saad, Suede Silva, F-Hop, vai estar com a gente... Quem mais? Rony Oliveira. Cara, a gente reuniu algumas pessoas que têm voz na nossa vida. Que legal. A maior parte deles é bem relevante, mas a gente não está trazendo pela relevância só, mas pelo que cada um carrega. Então a gente vai rir, a gente vai se alegrar, a gente vai ser tocado, a gente vai sair de lá sonhando sonhos mais altos. E aí 00:30 termina a transmissão de São Paulo e começa a transmitir a nossa virada em Orlando, que é a maior virada de ano de brasileiros fora do Brasil. Certo. Então a gente vai ter 12 mil brasileiros no ginásio lá no Addiction Arena. E aí vai terminar aqui, começa lá André Valadão, David Leonardo, Maria Massal, enfim, uma série de convidados. Então a gente tem uma programação que vão ser horas em horário nobre na TV brasileira em rede aberta. Começa, se eu não me engano, 9 da noite, a transmissão, e termina 2:30 da manhã. Então já vai fazer um link, a SBT vai fazer um link direto pra lá. Direto, acaba 00:30 no Allianz, começa a Addiction Arena. Porque lá é 2 horas menos, né? Exato. Então quando aqui é 00:30, lá é 10:30. Então Exato. Quem assistir online vai ter 2 viradas, né? A gente vai ter 10 minutos de queima de fogos no Allianz. A gente contratou a mesma empresa que faz os maiores eventos lá, porque é uma exigência do estádio. Sim. Então, sei lá, Coldplay, qualquer grande evento que usou é a mesma queima de fogos que a gente vai ter, e 2:30 da manhã, horário do Brasil, vai ter uma segunda virada. Eu acho poderoso porque você se despede do ano de 2024, você já acessa as primeiras horas do ano de 2025. É um momento, cara, incrível para você celebrar o que viveu, profetizar o que você vai viver. Sim. E esse é um princípio judaico, inclusive, sabia? Ah, é? Você profetizar sobre a próxima temporada. Às vezes a gente é muito reativo e a gente começa a orar quando os desafios vêm, né? Mas não tem nada mais poderoso do que você profetizar o que está a caminho. Então eu já tenho profetizado, cara, desde o mês passado, como vai ser 2025. E se eu puder tomar a liberdade de fazer isso sobre quem está ouvindo, queria profetizar sobre você também, cara. É mesmo? 2025, irmão. Vai. Para aqueles que estão posicionados em Deus, vai ser o ano da maior colheita que a gente já viu. 2025, para aqueles que ouvem os céus, vai ser o ano de viver 10 anos em um. Vai ser o ano da gente ver o tempo sendo remido. E vai ser o ano que a gente vai ver aquilo que é natural sendo governado por aquilo que é sobrenatural. Vai ser um ano em que planilhas vão ser confundidas pelo Jeová Jireh, o Deus da provisão. Vai ser um ano em que o tempo vai ser confundido por aquele que trata 1000 anos como se fosse um dia. Vai ser um ano em que os nossos caluniadores vão se tornar testemunho, os nossos perseguidores vão se tornar combustível. Vai ser um ano em que muitos dos nossos sonhos vão ser redimensionados e tudo que parecia grande vai se tornar pequeno. 2025 vai ser um ano em que a gente vai ver, cara, toda a porta de resistência sendo quebrada, toda a voz felina sendo levada por Deus em juízo. As armas forjadas contra nós, elas não prosperarão, como diz a palavra. Os nossos inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Você vai ver diferentes gigantes com diferentes nomes que vieram de diferentes formas, todos eles enfileirados indo para o mesmo lugar. Vão voltar para o inferno de onde eles vieram. Seja depressão, ansiedade, seja o que for que tenha rondado o teu coração, eu profetizo em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, blindando a tua família e a tua casa, como o sangue do Cordeiro que lavava os umbrais das portas no passado, o sangue de Jesus lavando você e a tua casa, da ponta da tua cabeça à planta dos teus pés, cada parte de você, sejam células, sejam ossos, sejam órgãos, sejam medulas, sendo completamente encharcados da vida de Deus. Eu declaro o nome de Jesus, irmão. Perseguirão e não te encontrarão, militarão contra você e não te alcançarão. Para os seus inimigos você vai ser invisível, não o encontrarão. Eles perguntarão entre si, aonde está? Mas o Senhor vai se tornar o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. O Senhor vai levantar vozes que vão ser a voz de quem não tem. O Senhor vai levantar príncipes que governarão com retidão e justiça. E haverá na nação brasileira uma nova notícia, um novo som será proclamado nas ruas. Sobre as ruas de São Paulo e sobre os céus do Brasil, nós declaramos: a boa notícia não será sobre a política ou sobre a economia, mas será sobre um tempo de remissão. O órfão será abraçado, o que foi quebrado será restaurado, o que foi perdido será restituído.
E nós anunciaremos o ano aceitável do Senhor. Aos escravos nós declaramos: há uma boa notícia, há liberdade disponível para você. Aos que estão perdidos, há uma boa notícia: o caminho, a verdade e a vida está à sua espera. Aqueles que estavam preocupados, há uma boa notícia: a paz que excede todo entendimento não precisa que você entenda para que ela opere. A paz está acima do que a sua mente compreende, daquilo que os seus planos já traçaram. Há uma palavra de Deus que ecoa desde a eternidade: você é meu filho e eu tenho uma morada preparada para você. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a tua mente sendo desacelerada, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de futuro e não de passado. Você vai falar mais de promessas do que de problemas, você vai falar mais de uma agenda dos céus do que uma agenda da terra, você vai falar mais de impressões que Deus te deu no teu espírito do que opiniões que o teu time ou o teu conselho te deu. Você não vai ser um homem de estratégias humanas apenas, você vai ser um homem que ouve os céus e governa na terra. As suas reuniões vão ser diferentes. Você não vai dizer, eu tenho uma ideia. Você vai dizer, assim diz o Senhor. Em vários momentos você vai ser até incompreendido, porque todo homem que passeia no tempo, ele vai no futuro e ele volta para o presente para contar o que viu. Alguns não vão entender, não vão compreender, mas no tempo certo, quando o Senhor trouxer todas as coisas à tona, aqueles que te resistiam vão dizer, ele viu o que ninguém tinha visto. Ele percebeu que ninguém percebia. Eu declaro em nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, aquele que confia no Senhor, tudo que ele faz prospera. Terá sua esposa sentada junto à mesa como uma videira frutífera, os seus filhos assentados ao entorno dessa mesa como brotos de oliveira. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem, e mesmo no tempo da seca, suas folhas permanecem verdes. Ele dá o fruto certo no tempo certo. Assim será o homem que teme ao Senhor. Ele corre e não se cansa. Ele voa com asas como águia. Ele vê dos céus o que os céus estão dizendo sobre a terra. Será como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Eu declaro em nome de Jesus a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre você, a voz de Deus ecoando no teu interior, os planos de Deus sendo sobrepostos aos seus planos, a agenda de Deus sendo sobreposta à tua agenda, e você vai viver o que você não viu, não ouviu e não penetrou no teu coração, mas Deus já preparou para você desde a eternidade. Essa é a minha declaração de fé, essa é a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, mano. Obrigado. Aleluia. Muito bem. Gostou do papo, mano? Meu Deus. Feliz chamar de irmão. Feliz, cara. Eu amei. Obrigado. Obrigado por você ter feito sem saber o que você está fazendo. Obrigado pelo que você fez hoje. Obrigado pela parceria, pela irmandade. Amém. Pela amizade. Pela generosidade. Comigo, com a minha família. Pelo jeito que você me atende, o jeito que você fala comigo no telefone, o jeito que você me olha. É incrível, parece que a gente se conhece há décadas. A gente já se conhece há décadas. E eu sempre faço uma pergunta antes de finalizar. E é uma pergunta que eu chamo da pergunta do outdoor. Vamos imaginar o seguinte, que você só tem uma última mensagem para mandar, cara. Chegou a hora. E essa mensagem vai chegar, Deus vai liberá-la para 8 bilhões de pessoas. Ela vai chegar nos outdoors, vai chegar nas TVs, nos jornais, nas revistas, vai estar escrita na pedra, vai estar escrita na areia, vai chegar, a molecadinha vai entregar, ela vai estar traduzida em todos os idiomas, ela vai chegar. O algoritmo vai entregar para 100%, ela vai durar 1 minuto. Porque no outro minuto Deus fala, é outra pessoa que tem que dar agora uma mensagem. Uau. E essa mensagem do André para o mundo todo. Que mensagem seria essa? Tudo que você fizer, faça como se fosse a última vez. Porque um dia
De fato será. E eu finalizaria com uma frase que tá queimando meu coração, cara. A vida é efervescente. Você já imaginou? Essa é muito boa. O dia que a Marília Mendonça morreu, eu fui entrar no Instagram dela e tinha o último stories. É. Você lembra qual era o stories? Era indo voar, né? Pegar um voo, não era isso? E ela tava reclamando da comida. Ela falou, cara, eu queria estar comendo tal coisa. Olha a minha comida. Ela tava de dieta, né? Um minuto eu finalizo isso aqui. Eu lembro que eu parei e falei assim, Deus, se ela soubesse que era a última refeição, o que ela teria comido? Aí eu comecei a viajar nisso. Eu falei, se as pessoas que estavam no show dela soubessem que era o último show dela, como teriam cantado? Se a produção soubesse que era a última vez que ia abraçar ela na saída do palco, como teriam abraçado? E aí o que me pega é, e se a gente tratasse todos os momentos como se fossem os últimos, como a gente ressignificaria tudo que a gente faz? E aí eu preguei a mensagem, a vida é um sopro. Então, Joel, eu vou te falar diante de Jesus, cara, e não é mérito nenhum. Eu já preguei doente, cansado, triste. Eu já preguei com conta de luz cortada, despejado. Eu já preguei sendo perseguido, humilhado. Mas eu nunca desperdicei a oportunidade de entregar tudo como se fosse a última vez. Porque eu não posso dar metade para quem me entregou tudo. Então o que eu penso é, eu não queria que, se essa fosse a minha última vez, me justificar e dizer para Deus que eu entreguei menos porque eu estava triste. Ou que eu entreguei menos porque eu estava aflito. Então quando eu subo, as pessoas falam, pastor, às vezes parece que você está como um leão. Cara, de fato, ali eu tô dando tudo que eu tenho enquanto eu tenho, porque um dia vai ser a última mensagem. E o conselho que eu dou pra quem tá perto é, cara, recebe tudo que você pode enquanto você pode, porque um dia você vai falar, caramba, a gente ouviu o pastorzão pregar semana passada e eu não tinha ideia, era a última vez que ele subiria nesse púlpito. E que seja assim, cara, com os filhos, cada abraço antes de ir pra escola, trata como se fosse o último, que seja assim com teu pai. Cada beijo antes de se despedir, que se beije como se fosse o último beijo. Porque esse senso de urgência, isso gera humildade. A consciência da finitude gera humildade. Quando o homem que achava que duraria para sempre entende que a vida é efervescente, ele trata cada minuto que recebeu como um presente. E eu acho que é sobre isso que eu quero morrer falando, cara. A vida é um presente. Desfruta. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Obrigado de verdade. Porra.